7h24 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Olha, antes de trazer o bom dia do Fabiano Rangel e do Dr. Bruno Lanes, só registrar aqui o pessoal que é flamenguista e que está aqui e tem os anti-flamenguistas também, parabéns ao Clube de Regatas do VAR, o Rogério Bacchini, saudações rubro-negras, Thiago Virgílio, o importante é competir, muito bom. Tem mais, tem o Maurício Batista, que é nosso praticamente ouvinte aqui, número 1 de participação, e ele diz aqui que foi aniversário dele e o presente foi o título nacional, muito bom, né? Parabéns para vocês. Deixa eu trazer o bom dia do Fabiano Rangel, logo a seguir o cumprimento também o Dr. Bruno Lanes, e a gente então começa essa entrevista, esse bate-papo, que é, né, de um assunto extremamente importante, e acho muito oportuno tê-los aqui para que a gente possa debater, trocar ideias, repercutir o máximo possível, né, as informações reais de toda a estrutura, né, física da rede particular e também de todos os riscos, de todas as necessidades, enfim, vamos debater a educação na pandemia. Volta às aulas, como que vocês pretendem, de que forma vocês vão encarar esses desafios todos? Vamos falar do legado também dessa pandemia, que eu acho que nada será como antes, nada, absolutamente nada, sempre vai ter aí uma novidade, né? Desde o comércio varejista, a indústria, a revolução dessa 4.0, a internet das coisas, vem muita coisa por aí ainda, mas antecipamos bastante. Fabiano Rangel, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa, você que está sempre aos sábados aqui também pela Folha FM com o Papo Cabeça, eu acompanho todo sábado, até porque sou obrigado a acompanhar, né? Tem professor em casa, então não bastasse a sua qualidade do programa, e também por acompanhar a questão da rádio, eu acompanho por isso, mas nem precisava a minha esposa ser professora para acompanhar, a gente fica preso ao seu programa, dado, é evidente, o conteúdo que é muito inteligente, e é todo sábado, gente, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, de 10 às 11 da manhã. Mas vamos falar sobre esse assunto aí de volta às aulas, e muito importante a sua presença. Muito obrigado, Fabiano, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes aí da Folha 98.3, da Rádio Folha, também aqueles que estão nos acompanhando aí pelo stream, né, pelo Facebook. É um prazer estar aqui agora, né, no programa Folha no Ar. Sempre acompanhei para aprender, né, o Folha no Ar, né, para poder a gente sábado tentar chegar próximo, né? Mas é um prazer estar aqui hoje, sendo entrevistado por você, Cláudio, que já entrevistei lá no Papo Cabeça também. E bota nas furadas aí. Então é um prazer estar aqui. Bom dia, doutor Bruno, e a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo também. Doutor Bruno, bom dia mais uma vez. Doutor Bruno também já esteve conosco aqui recentemente e falamos sobre essa questão de judicialização na volta às aulas, e hoje uma oportunidade importante, é um novo período, um outro momento, né, para a gente debater mais sobre essa volta às aulas. Bom dia, Bruno, é um prazer recebê-lo sempre aqui, seja bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer nosso, né, de estar aqui participando e poder contribuir, né, nessa relevante discussão. Queria registrar, já que a gente começou com esse papo, só registrar aí que o Atlético Mineiro ganhou os dois jogos do Flamengo esse, né? Só para deixar registrado. Não, é que falhou um pouco aí. O Atlético Mineiro ganhou os 2 jogos contra o Flamengo. É isso? Isso. Rapaz, o Fluminense também ganhou, doutor, mas não adiantou, não. Se a gente não perdesse do Vasco ou do Botafogo, a gente seria campeão. A história do Si. A história do. Olha, o Atlético, é bom lembrar aqui, começou o campeonato disparado por um bom tempo, foi líder do campeonato isolado.
E um favorito, né, no início da temporada. Mas, aliás, eu acho que, sinceramente, tabela corrida, de pontos corridos, nunca tivemos uma final tão emocionante assim, né? E acho que valeu, ganhou o que investiu mais, né? Mesmo sem Jesus, o que é difícil na vida, né? Aqui, aliás, Jesus não vai bem lá em Portugal. Bom, vamos falar da nossa volta às aulas, que é o assunto do dia. E ontem a gente recebeu aqui o secretário, né, o subsecretário, o Dr. Schabel. Na segunda-feira, nós recebemos o secretário de Educação de Campos, e a gente fecha a semana muito bem, podendo conversar com vocês, falando sobre a possibilidade e o estudo, todos os preparativos aí para a volta às aulas na rede particular. Eu começo com o Fabiano, e a pergunta acho que a pergunta-chave é como voltar. Tem até a Silvana, que é companheira nossa aqui do grupo de WhatsApp, é uma das perguntas dela também, eu acho que de todos nós, como voltar às aulas sem colocar vidas em risco. Acho que é a pergunta-chave, é a pergunta do milhão. Fabiano, como fazer isso? Como conseguir essa proeza neste momento, onde tudo é novidade ainda, né? É verdade, Cláudio. A gente tem um desafio gigante pela frente, né? O nosso desafio hoje é voltar, deixando claro que essa volta às aulas proposta, né, pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde, não é uma volta às aulas presencial. Ela é uma volta às aulas de forma híbrida, né, como muitas cidades, muitos estados no país e até fora do país estão promovendo. A nossa preocupação maior, né, e prioritária sempre vai ser com a saúde das nossas crianças e dos nossos funcionários, né, dos nossos professores e funcionários. Essa sempre vai ser a nossa preocupação. Por isso que nós, enquanto proprietários, né, diretores de rede, da rede privada, a gente vem desde o ano passado, né, ainda no governo anterior, nós já vimos sentando para conversar, né, vendo o que era preciso fazer para quando esse momento chegasse, a gente realmente pudesse estar preparado, né? Nós não adianta a gente pensar que nós teremos aí o normal, né? Não existe mais esse normal, né? O que nós tínhamos não existe, isso não vai voltar. Muitas coisas mudaram, muitas coisas vieram para ficar. A questão do ensino híbrido é uma situação, é um modelo de ensino que veio para ficar, né? Ele já era debatido em outros países, né? Já era aplicado em outros países, mas chegou de uma forma muito abrupta, muito rápida, né, para a gente, porque nós, né, estamos passando por essa questão da pandemia. Mas o ensino híbrido, ele não é somente para trabalhar agora nesse momento de pandemia. Ele veio para ficar, né? Então nós vamos continuar também trabalhando de forma híbrida com muitas coisas dentro desse processo ensino-aprendizagem dentro das escolas, né? Então a nossa preocupação, primeiro, sempre vai ser com vidas, né? E isso é uma preocupação que a gente tem que ter independente do ambiente escolar. A gente tem que se preocupar com as vidas, como nós vimos ontem, né? Eu sou flamenguista, mas comemorei o título da minha casa, né? Mas nós tivemos muitos lugares, né? Basta a gente abrir aí a rede social para a gente ver que nós tivemos muitos lugares, muitos bares, muitos restaurantes, muitos, né, espaços com aglomerações, né? Então essa preocupação, né, que nós temos que ter em todo momento, né? Na nossa casa, na escola, no nosso trabalho, né? Porque
muitas pessoas ainda, né, ou precisam trabalhar todos os dias. Então a gente realmente tem que se preocupar de toda forma com essa questão das medidas preventivas, das medidas de segurança e também com o isolamento social, que é algo que já foi, né, aí noticiado, que tem ajudado a trabalhar e a lidar com essa questão. Em relação... Sim, pode falar. Não, por gentileza, pode concluir. Em relação à escola, como eu estava falando com vocês, nós, profissionais da educação, estamos assim, ao mesmo tempo que nós vínhamos conversando com o poder público para poder a gente entender, né, preparar, porque as escolas privadas, eu tenho que deixar muito claro aqui que eu não vou falar pelo público, eu não tenho condições de falar pelo poder público, né, pelas escolas públicas. Eu estou falando aqui pelas escolas privadas, porque nós já viemos trabalhando desde o ano passado, né, independente de data para voltar, tanto que enquanto a pandemia esteve ano passado sem condições, ninguém falava em volta às aulas, nós trabalhamos, né, normalmente de forma remota e isso não foi falado. Mas nós realmente viemos trabalhando para poder equipar nossas escolas, para poder melhorar os nossos ambientes e que isso realmente fosse algo que nos ajudasse para quando chegasse esse momento, né, a gente pudesse realmente estar mais preparados para lidar com isso, né? Agora, a gente tem, quando a gente fala do sistema híbrido, a gente está falando de possibilidades que, na verdade, as escolas de campus ainda não têm essa experiência, né? Então, a gente está falando, isso eu estou falando, volto a falar, da rede privada de ensino, né? A gente tem possibilidades e também dá a possibilidade à família de realmente optar, né? Se ela quer mandar o seu filho à escola nesse 1 dia, nesse 2 dias, nesses 3 dias, né? Como isso vai ser determinado, né? Para as escolas, né? De acordo com os protocolos de segurança, ou que seu filho continue de forma remota, né? Como eu falei, aliado a isso, nós também viemos trabalhando e pedindo ao Dr. Charbel, né? Nós do Sindicato das Escolas, a prioridade nas vacinas, né? E tivemos uma excelente notícia que foi aprovado na Assembleia Legislativa essa semana, né? Um projeto de lei da deputada Marta Rocha, colocando os profissionais da educação como prioridade nas vacinas, né? Então a gente se preocupa em ambos os lados, né? A gente se preocupa com os alunos, a gente se preocupa com as famílias, a gente se preocupa com os nossos profissionais, né? Os meus professores, né, do grupo que eu represento, os meus funcionários, né? Nós voltamos agora em fevereiro, né? Os professores estavam de férias, nós voltamos. O que nós pudemos dividir, nós dividimos, uma parte remota, uma parte presencial, sempre com todos os cuidados, né? E trabalhando dessa forma, a gente já vem, né, trabalhando dessa forma, mas hoje a gente realmente precisa começar a pensar nisso, né? Começar como nós vamos fazer, como nós vamos nos preparar. Porque hoje nós sabemos que a rede privada ela é muito mais preparada para um retorno, né, do que a rede pública. Por mais que a gente veja que há discordâncias, claro, né, isso faz parte do processo democrático, né? A gente discordar, a gente opinar, né? E também a gente experimentar. A gente não quer experimentar nada com risco. A gente não quer experimentar nada que fuja dos protocolos de saúde e de vigilância, porque, primeiro, mais importante do que a gente falar do aspecto cognitivo, do aspecto emocional que gere, né, toda essa questão da volta às aulas, a gente também se preocupa muito mais com as vidas. E isso é essencial para a gente. Deixa eu trazer aqui o Bruno Lanes da conversa e falar sobre essa questão da judicialização. O Bruno, vocês têm tido reuniões aí com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público? Como é que está essa questão
nesse campo da oficial? Sim. Esse primeiro, deixar bem claro, né, que a segurança desse processo, né, decorre de garantias, de regras rígidas, né, protocolos rígidos de segurança e do devido cumprimento desse protocolo, né. Então, assim, existe já, né, a Secretaria de Educação tem responsabilidade para ela, e a gente vem esse diálogo, né, com as autoridades públicas, né. Ainda não optamos por judicializar essa questão, existe, né, Fabiano sabe, já, né, inclusive assim, essa ação já está pronta, mas a gente entende que o melhor caminho, né, o caminho mais rápido e o melhor caminho para a sociedade é a construção desse diálogo, o que vem sendo feito desde o ano passado, né? Então, assim, estabeleceu-se regras, estabeleceu-se, definiu-se uma previsão de retorno, né, com regras claras, regras rígidas, inclusive essas regras ainda mais, né, mais claras, mais rígidas, porque o município ele até fez um chamamento público ontem para incluir esse manual operacional, né, desse protocolo de segurança que o sistema vai ter que utilizar, né? Então, assim, isso vai haver essa pública, a sociedade vai participar e vai fechar um documento ali que vai valer para todo o sistema, inclusive para rede estadual também, né? Porque acho que todos já sabem disso, né? Desde o ano passado o STF ele definiu essa questão da competência para normatizar assuntos, né, de saúde pública. Entendeu-se lá na pandemia pela competência concorrente dos entes públicos. Portanto, no limite da competência territorial, o município que manda, né, que dita as regras em questão de saúde pública. E por esse motivo, né, o município de Campos, né, na competente pessoa aí do secretário de Educação, secretário de Saúde, né, e com o movimento que nós fizemos também, a gente estabeleceu esse diálogo e construindo esse caminho. É um caminho difícil, árduo, mas o que a gente quer é segurança para todos, né? É a segurança do retorno às atividades, o retorno seguro e responsável. É isso que a gente... e nesse sentido, isso óbvio também, existe a isonomia, que é um princípio, né, da educação, que está sendo muito propalado ultimamente, e de acordo com esse plano de retomada, né, construído por nós, o próprio Ministério que existe a isonomia, né? Não quer dizer que o município ele vai iniciar, né, com todas as escolas, né, no mesmo momento da educação privada. O município se comprometeu a retomar as atividades, né, entre o dia 8 até o dia 29 de março, com 10% da sua rede, né, são cerca de 300 e poucas escolas, então 10% de... Ele falava em números, e sobre números ele falava aqui com a gente, o Marcelo Férez, voltam, a princípio, entre 8 e 10 creches. Isso. E só depois, lá para março, aliás, até 28 de março, o prazo que ele deu, e volta realmente, 28 que é feriado, né? 29, ele vai usar o último, porque na verdade, eu estou te interrompendo, se me perdoe, o Marcelo Férez confessou aqui, falou aqui, não é novidade, não existe um plano traçado em Campos. Vai se estudar tudo isso, vai se elaborar esse plano agora nesse período. E ele falava, o primeiro plano é a questão de retorno gradativo, isso aí está definido. Agora, os protocolos para essa coisa da regra da vida, né, que hoje existe em Campos, vai ser adaptado para a educação. Então, sobre datas, só para acrescentar aí, precisamente, de 8 a 10 creches no máximo, agora até o dia 29 de março.
ele vai usar as últimas datas previstas. Exato. Não é? E depois, cerca de 15 escolas públicas até 22 de abril. Sim. Então, assim, só para deixar bem claro, né, existem sim, os protocolos de segurança sanitária, né, a gente já vem trabalhando nisso, Fabiano, né, sabe, com certeza, fazendo, desde o ano passado. Então, assim, existem os protocolos de segurança das escolas particulares. Já foi também publicado o Manual de Biossegurança do município, né, que também é bem completo. E o que está acontecendo, essa construção que a gente está falando, é a interligação, né, operacional com esses planos. Então, assim, o que as escolas vão ter que fazer, vão ter que cumprir de acordo com esses planos que foram traçados. É óbvio que o plano vai traçar aquele limite mínimo, né, vai dispor mínima, as regras que as escolas vão ter que cumprir para serem autorizadas a funcionar nesse momento, né? Mas é óbvio que sim, que muitas escolas vão praticar até mais do que isso. Então, assim, o protocolo, eu quero dizer assim, o protocolo de segurança sanitária de uma escola particular pode divergir para mais, né, contendo mais segurança do que o protocolo mínimo de segurança. Isso pode acontecer. Um exemplo, né? Acredito que no protocolo você vai utilizar tapete, dispensa de álcool gel. Agora, eventualmente, uma escola pode ter condição de colocar aquelas cabines, entendeu? Pode deixar de... né? Então, assim, isso já está em construção. Ontem foi publicado essa portaria aí para que fosse estabelecido essa para tratar de operacional. Esse manual operacional vai ser público, né? vai ser aberto às sugestões da sociedade e é óbvio que existe um prazo, né? Mas isso já está sendo feito e após essa definição do manual, aí vai existir a operacionalização desse plano e eu acredito que tudo vai correr dentro da maior segurança e do maior controle possível, né? Bom, tem duas prefeituras aqui vizinhas retornaram aí as suas aulas com um programa agora recente. Uma foi Cabo Frio, deixa eu só achar aqui, outra foi Macaé. E primeiro, aliás, o prefeito fez até um discurso muito interessante na Câmara essa semana, dia 22 de Macaé, quando ele apresentava lá, junto do secretário de Educação, do secretário de Saúde, o seu plano de retorno. Cabo Frio, por exemplo, tem aqui os protocolos para o retorno das aulas na rede particular. Está aqui. E tem também o Macaé, a mesma coisa. Como que você, Fabiano, vê essa questão desses municípios já estarem na nossa frente? Doutor Chábio até comentava ontem que ele faz sempre uma alusão a filmes e aquela coisa toda, que ele gosta muito, e ele falava que pena que Macaé saiu um pouquinho na nossa frente e já vai retornar com o ensino nas redes, na rede particular. Como que você vê? E também vou incluir aí um tema interessante para a gente discutir. Essa semana foi aprovado na Câmara, tratando-se de serviços essenciais, né, para incluir na relação de serviço essencial os templos religiosos, uma lei municipal agora aprovada na Câmara por 13 votos a 12, coisa bem 13 a 11, né? Bem disputada. Como que você vê isso tudo, até flexibilização de bares, praias abertas, vamos trazer isso tudo para a conversa e deixar, naturalmente, aí cada um com a sua opinião, cada um com a sua colocação. E é importante que as pessoas aproveitem esse espaço, como sempre, eu repito aqui, para que a gente troque ideias, troque opiniões e também, mas sobretudo apresente-se soluções para os problemas. Esse que é o teor principal dessa conversa. Como é que você vê tudo isso, Fabiana? Essa volta dessas prefeituras vizinhas aqui
e também essa questão dos templos, bares, praias, tudo isso, e os colégios parece que ficaram por último, não vão voltar assim, né, de qualquer maneira, como os bares estão voltando, como tudo está voltando. Então, na verdade, Cláudio, nós já temos, né, não só em municípios vizinhos, né, nós temos um estado vizinho, que é o Espírito Santo, né, que várias cidades, desde o ano passado, terminaram o ano de 2020 funcionando com o ensino híbrido, né, em aberto, e a gente pôde até aprender um pouco com esses casos, né, que a gente pôde observar lá o que aconteceu, o que não aconteceu. A gente hoje, é bom lembrar que a gente hoje tem recomendações da OMS, tá? Da Unicef, para que as escolas possam ser reabertas de forma responsável e híbrida. E a educação, nesse momento, ela não é, vamos dizer assim, a área que vai dar a definição disso. Na verdade, nós estamos seguindo a definição da saúde, né? Ou seja, é a ciência que diz o que a gente deve ou não fazer. As escolas particulares, volto a falar, eu sempre vou falar da escola particular. Eu não tenho noção, nem conheço a realidade da escola pública municipal, né? Eu conheço a realidade da pública estadual, mas a pública municipal eu não conheço, apesar de ser filho de professor aposentado da rede municipal, né, da rede estadual, convivi, né, a minha vida toda na minha casa com educação. Então, a gente realmente precisa conhecer, né, mais para a gente falar. Essa é a responsabilidade do governo municipal, como o secretário, né, o Marcelo veio aí, conversou, mas a realidade da escola privada, a escola privada hoje, ela é fiscalizada de todos os modos, né? A gente, isso eu estou falando também, é bom a gente lembrar que a gente está falando de escolas que são legalizadas, tá? Existem escolas na cidade que não são legalizadas. Aí cabe também ao responsável, né, procurar identificar, na hora de matricular seu filho, a escola que é legalizada e que cumpre, né, antes mesmo da pandemia, né, com todos os protocolos e exigências dos órgãos governamentais, que hoje, né, podemos dizer, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, Secretaria de Postura, Secretaria de Educação, Estadual e Municipal, todos esses órgãos são órgãos fiscalizadores da escola particular. Então, nós somos altamente fiscalizados a todo o tempo. Como o Bruno falou, hoje nós estamos recebendo a visita, novamente, né, de uma maneira mais específica, da Vigilância Sanitária nas unidades de ensino, para atestar ou não se estamos dentro dos padrões exigidos para esse novo normal, para esse novo ensino híbrido, né? Então, não há ainda uma data, né? Não há dentro de um decreto ainda na cidade de Campos, assim como já existe em Macaé, já existe em Cabo Frio, já existe na cidade do Rio, né? Já existe em outras cidades, ainda não há um decreto em Campos, mas a gente ainda está aguardando, né, esse posicionamento do poder público em Campos do Goytacazes. Mas mesmo assim, nós estamos sendo fiscalizados, nós estamos sendo para poder realmente verificar se temos condições ou não dessa prática, desse novo normal. Infelizmente, a gente, como escola, né, a nossa responsabilidade é sempre maior. Né? Nós temos que ter consciência disso, nós não podemos fugir disso. Nós temos que entender que somos uma instituição de ensino, né? E nós temos responsabilidades no agir, nós temos responsabilidades no falar, nós temos responsabilidades, né, nas nossas atitudes e também nas consequências das nossas atitudes. É por isso que a gente tem que fazer isso de uma forma muito responsável, né? Por isso que, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando para que a gente possa se adequar, porque a gente também não pode ficar parado, né? Se o município, se as secretarias de Educação e Saúde estão traçando um caminho, né, que a gente precisa retornar, e o ensino híbrido é uma opção, as escolas têm que se preparar. Infelizmente, o poder público, ano passado, no início da pandemia, ele fechou as escolas e nunca mais voltou.
né? A gente sabe algumas, né? A gente vê em notícias aí o estado de algumas escolas públicas municipais que realmente é deplorável, né? Então isso aí é uma situação muito difícil. Agora, quando a gente fala em isonomia, é muito bom lembrar que a isonomia ela deveria começar pelo ensino remoto. Eu acho que as pessoas esqueceram disso. Porque ainda a escola particular, data, né, não há, independente do presencial, de estar no híbrido, estar no presencial ou estar no remoto, ela já está muito à frente da escola pública. Por quê? Porque o ensino remoto da escola particular, ele funciona. Ele tem aula todos os dias, os alunos fazem prova, os alunos fazem simulado, os alunos fazem teste, os alunos, né? É óbvio que o resultado disso não se compara com o ensino presencial, né? A gente sabe muito bem disso, o aprendizado é muito afetado, mas a escola particular, ela já vem trabalhando com aulas desde março do ano passado. Então, essa isonomia pensada agora tem que ser pensada desde o ensino remoto. Na verdade, já é desigual quando os municípios fecharam as escolas, quando o Estado fechou a escola e não deu suporte para os professores, para os alunos, para as famílias, para ter acesso a esse ensino remoto. Só responder aqui, acho que eu vou responder a eu acho que eu respondo a todos. Com relação à rádio, compete a mim falar, a mim evidentemente que com toda a educação e gentileza que os nossos ouvintes, a Emanuele Soares, por exemplo, o bom é que na rádio eles puderam escolher. Hoje estão online, porque o novo normal é isso. Tem outros comentários. Vale só lembrar, Cláudio, no meu programa, aos sábados, ele é presencial. Eu faço ele de forma presencial. Eu ia chegar lá. Isso já há um ano. Eu ia chegar lá. A vida, em primeiro lugar, estão pagando para ver, enquanto não começar a morrer professores e alunos, eles não irão recuar, o capitalismo fala mais alto. Não, é com relação à rádio que aí eu respondo. Mas eu não achei aqui a outra pessoa. Bom, engraçado que tem ex-candidato, representante de sindicato contra a volta às aulas, mas não era contra a aglomeração na hora da sua campanha. É o que disse a Ana Lídia Antunes. Bom, eu não achei aqui, mas com relação à rádio, olha, nós adotamos sim, o Grupo Folha da Manhã adotou sim o sistema, e não fomos negacionistas, não somos, nem fomos, nem seremos em nenhum momento, e adotamos sim o sistema de trabalho home office. No começo, naquele primeiro momento, em março, eu estou aqui, vai fazer um ano nesse programa de manhã. O titular dele era o Marco Antônio, não é titular, um dos apresentadores dos âncoras, é o Marco Antônio Rodrigues, que está apto e está trabalhando normalmente. Logo depois que tivemos foi antes da eleição, a gente já voltou com o nosso sistema normal, cumprindo rigorosamente todos os protocolos. Os nossos profissionais estão aqui, né, cumprindo normalmente todos os protocolos. Ou seja, daqui a pouco eu saio, vou até o meio-dia, o Júlio Cossoloso entra ao meio-dia, às 14h, o Marco Antônio Rodrigues também volta, os operadores que nós temos, enfim, nós voltamos ao normal dentro da nossa programação. O novo normal, que eu particularmente não gosto muito, não acho legal, é isso que está aqui. E acredito até em um momento a gente nem vai voltar. Por exemplo, você está com um deputado em Brasília, ele vai votar hoje uma PEC, vai ter uma votação importante. Você acha que ele pode vir a Campos dar uma entrevista numa rádio? Você acha que ele pode falar por telefone 1h30? Então eu confesso a você que com relação às entrevistas, nem sei se a gente volta mais só ao estúdio. Acredito até que a direção da casa vai optar, e se depender da minha opinião, pelo sistema híbrido. Hoje estamos aqui, né, por videoconferência. Amanhã, 10 horas, o Fabiano, então, entra com o seu programa aqui ao vivo, onde ele traz os seus convidados e rigorosamente cumprindo,
né, todo o protocolo. Quando se tira a máscara aqui, fica mais de 3 metros de distância. Então, e Fabiano, você não pegou Covid, não pegou? Não peguei. Não, eu também não. Beto, que está aqui, pegou? Se pegou, lá, hein? Então, só respondendo a quem faz esse tipo de coisa, porque na verdade é o que eu falei e repito, o programa é para que a gente possa debater ideias. Você pode ficar criticando e sem nenhuma solução, não vai resolver, não vai trazer o tempo perdido de volta. São 8 horas em Campos, eu preciso fazer um intervalo comercial. E no próximo bloco a gente continua voltando e eu quero saber um pouco mais de vocês sobre a questão do sistema híbrido. O que é de fato o sistema híbrido e o que é o Dr. Charbel falou ontem no sistema bolha. Eu já tinha ouvido falar no sistema bolha, mas eu acho legal a gente explicar isso, principalmente para os pais. E Fabiano, você falava no programa passado sobre uma pesquisa que você fez na sua empresa, na sua instituição de ensino. Eu gostaria que você falasse também, comentasse, e ao doutor Bruno Lanes, eu quero saber, pode haver judicialização, não havendo entendimento? Pode haver judicialização? Existe uma jurisprudência para tal? Vamos incrementar essa conversa aí no próximo bloco e... Eita, nós! Só uma informação, um carro desgovernado bateu nos carros estacionados na fila da vacina na UENF. A informação aqui agora que chega pra gente. Tem de tudo também. Mas é rápido, a gente faz o intervalo e volta já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.